com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Diretamente nos encontramos no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, padre já há tantos anos e também professor, aqui mesmo em Florianópolis, nesses anos que eu me encontro aqui, já são 50 e mais anos que eu me encontro. Só na catedral foram 25 anos de padre, depois 8 anos na paróquia São José e Santa Rita de Cássia, perto da escola de aprendizes da Marinha, no Jardim Atlântico. Depois de lá, o arcebispo pediu-me para que eu trabalhasse residindo no Imperial Hospital de Caridade, atendendo as pessoas enfermas. Eu abri o leque, atendendo pessoas enfermas de diversos hospitais, seja o Hospital SSO Cardio, Hospital do Coração, seja o Bahia Sul, seja o Hospital de São Sebastião, seja também o Hospital Celso Ramos e maternidades, o CEPOM igualmente, que abriga e atende com muito carinho os médicos, enfermeiras, enfermeiros, cuidadoras de pessoas com essa terrível doença, que é o CA, ou seja, o câncer, que vai levando tantas pessoas para a eternidade e que poderiam viver muito mais anos. Eu agradeço sempre a Trindade Santa, Nossa Senhora da Saúde, a minha vida. Deus foi muito bom para comigo. Apesar de, assim dizem, não sei de nada, eu era pequenino, apenas gatinhava, caminhava um pouco e lá em casa nós tínhamos um lago onde a mamãe criava marrecos, patos, gansas e gansos. E de vez em quando, aos domingos, um pato, um marreco, um ganso recheado. A mãe era uma fina cozinheira e também costureira, Paulina Regina Queires Weber. Minha mãe nasceu aqui em São Pedro de Alcântara, papai é de Brusque, de Guabiruba, Keller e Brandt. Meus avós, eu sempre rezo por eles, estão na eternidade, mas, sem dúvida nenhuma, estão muito felizes, porque eram criaturas maravilhosas. Os meus avós, por parte de pai, eu não conheci. Por parte de mãe, sim. A minha avó, Regina Queires, viveu bom tempo lá em casa, quando era pequeno, e ela tinha ficado viúva. Bem, mas, então, a nossa vida, devemos saber também rezar pelos nossos semelhantes. Está bem claro aqui, orai, rezai uns pelos outros, orai sem cessar. São palavras de Cristo Jesus, como Cristo Jesus pede, o que vos
o que vos mando é que vos ameis uns aos outros e que rezeis uns pelos outros. E assim vocês irão crescendo na amizade com Cristo e na graça de Deus e na amizade com seus semelhantes. Então, e que nós devemos então procurar, é o próprio Cristo Jesus que pede que procuremos lutar na vida, estudar para se formar, para ser útil no dia de amanhã, para o bem do seu próprio, para o bem dos seus familiares, para o bem de toda a sociedade. Quantas vezes há pessoas que dizem para mim, Padre Pedro, como aquela senhorazinha, aquela moça, aquela jornalista, ou aquele jornalista, aquele moço, aquele senhor, como eles se comunicam bem, como eles são inteligentes. Você também é inteligente, mas alguns não sabem amanhã depois falar, se pronunciar, se dirigir publicamente. Por quê? Por causa de uma razão ou por outra, mas muitas vezes porque não aproveitaram o tempo de estudos. Eu conheço diversas pessoas que com 30, 40 ou mais anos sabem ler muito pouco, mas um belo dia despertaram e foram estudando e fizeram a faculdade. Há anos atrás eu conheci não conheci, mas conheci de alguém que se formou médica, e ela era auxiliar do lar, era cozinheira numa família, mas a família viu que ela era inteligente e aconselhou que ela estudasse. Então ela foi estudando e fez o vestibular. Para quê? Para medicina. A gente vê quando a pessoa tem força à vontade, e foi uma das bem colocadas. Na época eram 40, não sei bem, hoje eram 40 estudantes que começavam a medicina. Pois ela foi classificada lá para esse 18º, eu soube, 18º lugar, 18. Então passou no exame vestibular para medicina como uma boa aluna. Aliás, em tudo depende da força de vontade da pessoa. Agora tem essa. Quando eu dava aula, eu sempre dizia para os meus alunos, vocês não podem culpar o pai ou a mãe, ou especialmente a vovó ou o bisavô, por não ter estudado. Quantas pessoas que antigamente andavam 4, 5 quilômetros, muitas vezes no interior, e não dava para andar de bicicleta. Depois de andar 3 ou 4 quilômetros para ir à aula todo dia de manhã, ou depois de meio-dia, ali ele pegava a bicicleta que ele deixava na casa lá de uma pessoa conhecida e pedalava de bicicleta mais uns 6 quilômetros para ali chegar na estrada mais geral e pegar o ônibus. E sabe que ele se tornou um grande engenheiro e depois ocupou um lugar bastante de coordenação. Foi alguém que soube dar valor ao estudo.
todos nós devemos sempre valorizar. Eu sei que desde pequeno eu gostava de estudar e sempre gostei. Ainda hoje em dia, às vezes, ontem ainda, aliás, ontem de manhã, não estou dizendo isso por orgulho, mas quantas pessoas que às vezes com compromisso, com estudos ou com trabalho, vão descansar. Eu fui descansar ontem de manhã, 15 para as 2, preparando programas de rádio e de TV, para não dizer qualquer bobagem na TV, porque as coisas que eu digo aqui mesmo, datas, eu procuro consultar. E nem sempre a gente tem a graça de encontrar e tal. E alguém pode dizer, mas aí o senhor dormiu até meio-dia. Não. 5 horas da manhã eu estava de pé, estava me preparando para aproveitar mais um pouco de estudos e vir para programas de rádio. Isso. E depois, pelas 10h30, programas de TV ontem. Bem, mas então é a vida, cada um sabe de si, e cada um deve procurar. E agora nós vamos falar um pouco também de uma pessoa que viveu lá no tempo de Cristo Jesus. Onde? Na Palestina, em Jerusalém. E você talvez está perguntando, era amigo de Jesus Cristo ou inimigo? Era um grande inimigo dos apóstolos, porque ele era um judeu fanático. Ele teve professores que ensinaram para ele, mas não ensinaram aquilo que Jesus Cristo a cada passo diz. O que eu vos peço, amai-vos uns aos outros. Olha, se você, por exemplo, abrir a Bíblia Sagrada, se você pode olhar, por exemplo, São João, o evangelista, nos narra aqui, São Lucas, não, eu falei São João, e é São João que você vai, capítulo 17, e diz bem claramente a palavra de São João, onde Cristo Jesus diz, antes disso voltar ao Pai Eterno, Jesus Cristo disse, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Devemos amar a todas as pessoas. Mesmo um gatinho, um cachorrinho, uma árvore, uma flor, uma folhagem, devemos também preservar, cuidar. Se vemos uma folhagem, por exemplo, que está ali murchando um pouco, por que essa folhagem está murchando? Porque falta água. Quem é que pode viver sem água? Ninguém. Deus fez as coisas muito bem feitas. O passarinho, por exemplo, preso numa gaiola, o menino ou o mocinho ou o homem ou a mulher que tem um passarinho na gaiola, quando sai de casa, veja bem, 3 ou 4, mesmo 2 dias, para visitar parentes ou viajar uns 3 dias. Mas, meu Deus, não pode esquecer a água. Ou pede para a vizinha ou vizinho, olha,
faz o favor, vai lá, dá água para os meus passarinhos. Depois, quando volta, não adianta chorar. Eu sei de um menino parece que tinha 10 anos e meio, 12 anos, ele tinha 2 passarinhos, uma gaiola. Foi com a mãe e com o pai visitar lá o padrinho, se eu não me engano, o parente, não sei o quê. Ficou 3 dias ou 3 dias e meio ou 4 dias fora de casa e não deixou água para o passarinho. Quando voltou, o que é que encontrou? Os passarinhos mortos. Esse menino desatou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Adianta chorar agora? Tem que se lembrar, assim como ele comeu, se alimentou na casa dos parentes, talvez comeu bastante bem, e os passarinhos, se pudessem, se eles tivessem telefone, um celular, o que é que eles fariam se eles soubessem falar? Ai, meu Deus do céu, nós estamos morrendo de sede, vem dar água para nós. Todos nós precisamos. Infelizmente, quantas crianças, ou mesmo pessoas adultas, morrem de fome. Bem, mas eu quero falar hoje sobre uma pessoa, Saulo. Antes, quando era inimigo dos apóstolos de Cristo, e perseguia, e botava na cadeia, levava até a morte. Amigos evangelizadores, amigos de Cristo Jesus. E era uma pessoa que tinha uma posição social, mas era um judeu fanático. Hoje em dia não existe mais tantos judeus fanáticos. Existem alguns, como também existem católicas e católicos fanáticos. Infelizmente, como também em outras religiões, meu Deus do céu, quanta gente fanática. Eu já encontrei pessoas que me disseram, Padre Pedro, lá no trabalho onde eu estou, tem uma pessoa fanática de tal religião, não sei, não me interessa. Eu me dou bem com todos os pastores, trabalhei 25 anos na catedral, quantos cultos que eu fiz em formaturas com pastores de todos os tipos de religiões. Sempre procurei tratar todos eles. São pessoas que levam a mensagem de Cristo Jesus. Vocês imaginam se não houvessem os pastores das diversas religiões que levam a mensagem de evangelização, a mensagem de Cristo? Se vive esse mundo assim tão angustiado, tanto ódio, muitas pessoas, se não fosse a mensagem dos pastores, porque não são tantos os padres. E os padres falam também, evangelizam maravilhosamente bem, mas quanto mais, por isso, nós lemos exatamente na palavra de Deus, em São Mateus, capítulo 9, versículo 37, onde Cristo Jesus disse, a messe é grande, mas poucos são os operários. Rogai, rezai ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Mas voltando então a Saulo, que depois tornou-se Paulo, e hoje é um grande santo, São Paulo. Ele pediu autorização no templo de Jerusalém, onde tinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes judeus, cartas, ou seja, documentos, para ir para a cidade de Damasco, onde havia diversas sinagogas,
ou seja, igrejas judias, e onde então os católicos também iam. Os apóstolos de Cristo, São Pedro, São João, também iam para as sinagogas para lá levar a mensagem de Cristo, porque lá estavam as pessoas, especialmente nos sábados. E o que é que aconteceu? Ele levou mais alguns colegas, mais alguns homens com ele, para trazer da cidade de Damasco presas, pessoas seguidoras da mensagem de Cristo Jesus, para trazer para Jerusalém, para botar ali com maior segurança na prisão, ou levar algumas pessoas dessas para a morte. Mas acima do ser humano, nós somos pequeninas criaturas. Deus é aquele poderoso, aquele sempre amigo de todos. E ele então, Deus, o Filho de Deus, Cristo Jesus, viu que Saulo estava montado num belo cavalo e ia para Damasco para prender amigos de Cristo Jesus. Quando chegou perto de Damasco, leia na Bíblia Sagrada, e Atos dos Apóstolos, está bem claro, capítulo 9, onde está a conversão de Saulo. Quando chegou perto de Damasco, o que é que aconteceu? Uma luz intensa, uma luz forte, veio do alto, veio do céu, e pof! E ele caiu do cavalo. E aí ficou prostrado. O que é que disse? Vocês podem ler na palavra de Deus. Ele então, está bem claro. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é que disse? Cristo Jesus. E Saulo ali prostrado no chão, quem é, Senhor, que estás falando comigo? Eu sou Cristo, Filho de Deus. Não estou gostando que você está perseguindo os meus seguidores. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja só. E Saulo ouvia a voz, mas não enxergava. Por que não enxergava? Feche os seus olhos para ver se você enxerga alguma coisa. Quando as crianças brincam de pata cega, o que é que elas devem fazer? Fechar os olhos. Coitado, eu tenho pena, eu rezo, já ajudei tantos cegos a atravessar ruas ou atender o cego. São 14 milhões e tantos cegos, eu li outro dia ainda, no Brasil. E o Saulo ficou cego, e ali a voz, Cristo Jesus disse, vai agora para a cidade de Damasco, e lá um apóstolo, de nome Ananias, vai te orientar na religião, na minha mensagem. Mas como é que ele ia agora para Damasco, se ele estava sem visão? Os amigos dele o levaram, e nos diz a palavra de Deus, pode ler em casa, os homens que estavam com ele levaram Saulo até Damasco. E o próprio Cristo disse, lá vai estar Ananias, que vai te instruir, vai te ensinar o caminho certo, o caminho que te leva um dia para a salvação. E Saulo foi. E nos diz aqui, o batismo de Saulo por Ananias. E ali Saulo foi instruído na religião para receber o batismo.
Por isso, na Igreja Católica tem os encontros de batismo para os pais e padrinhos, para que não cheguem completamente ignorantes no dia do batismo. A menos recebe alguma explicação sobre o batismo por pessoas. E ali nos diz a palavra de Deus, Saulo está ali orando. Veja só, já tinha recebido algumas instruções do profeta Ananias e agora então Ananias. E durante 3 dias ele ficou cego. Olha, quando nós fechamos a nossa vista e ficamos meia hora, nem que for por brincadeira, cego, nós esbarramos numa mesa, nós esbarramos numa coisa, e nem podemos andar na rua por causa dos carros. Os cegos sempre, quando param numa esquina, eles vão com aquele indicador, tal, e esperando que alguém os atravesse na rua de um lado para o outro. Bem, e Saulo, então, agora, depois de 3 dias, foi batizado, abriu a vista e tornou-se o grande pregador, o grande evangelizador da mensagem de Cristo Jesus. Mas, meu Deus, por quantos sofrimentos ele passou, assim como existe hoje em dia apóstolos de Cristo, missionários que são mortos, mas mesmo quantos aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, Santa Catarina, por anunciar a palavra de Deus, passam por sofrimentos mais diversos. Então procuremos nós, à semelhança de São Paulo, sempre voltarmos-nos mais para Cristo Jesus e encontraremos sempre mais a paz dentro de nós e mais as graças de Deus. Mas para isso é necessário que nós procuremos nos voltar bem para Deus na nossa oração e voltarmos nos amando os nossos semelhantes. E agora o mês de maio, mês de junho, é um tempo de muita primeira Eucaristia, de muitas pessoas recebendo também o sacramento da Crisma, o sacramento da confirmação. Procuremos também rezar para essas crianças, por esses adolescentes, e também nosso rádio ouvintes, Adalgiso Brasil, com a sua esposa Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge e Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros, Nelci, Frederico Prudêncio, Valmir Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes Melo Costa e ainda Rômulo Bittencourt, Rinaldo Silveira e Caterine Fernando Henrique da Silva. Saúde, paz, alegria, felicidades com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde. Nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, bem como também a bênção da água que nós iremos beber em seguida. Abençoe-nos a todos com saúde e a esta água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 15 às 15h30, se Deus quiser.